Então, veja, eu tenho 45 anos, sou pai de 4 filhos. Desses 4 filhos, 3 já não moram mais em casa, estão fazendo uma experiência religiosa, então só tem um pequeno em casa, né? Um de 10 anos. Claro que não sabemos a vocação deles e que seja feita a vontade de Deus na vida de cada um deles, mesmo daqueles que estão já há algum tempo fazendo experiência religiosa, mais de anos fora de casa, né? Só que isso começou muito antes. Então, muito antes de casar, começou uma caminhada para entender a educação. Mesmo já formado na área da educação, eu tinha me tornado católico, eu me converti, eu não vim de berço católico, né? Meus pais deixaram a igreja, então eu não fui educado na fé católica. E isso não é uma crítica aos meus pais, porque pessoas que criticam pais, elas geralmente não prestam, né? Uma pessoa fica lá, minha mãe, toma muito cuidado com isso daí, né? Então pai e mãe é pai e mãe, né? E eles foram muito bons, mas eles tiveram uma experiência ruim e se afastaram da igreja. E estamos já perto dos meus 21 anos de idade, no momento em que fui convidado para uma Santa Missa, eu e mais 3 pessoas, meu irmão de sangue e mais 2 amigos, nos convertemos numa Santa Missa. E já era formado em educação. Estava me formando, melhor dizendo. Depois, então, eu fui trabalhar numa escola católica, mas eu não sabia, estando numa escola, olhando para uma escola, qual a diferença dessa escola para uma escola católica. Para um professor, era uma pergunta que eu julgava fundamental para poder entender, né? Porque você vê um prédio, você vê pessoas dando aula, tem um material, a lei de diretrizes e bases para todos os professores, com material, enfim, com tudo que tem numa escola comum. Então, não sei qual era a diferença. Lancei essa pergunta para a diretora, uma religiosa muito amiga, que era a primeira escola católica que eu ia trabalhar, uma escola palotina em São Bernardo do Campo, e ela me deu uma explicação muito breve, mas eu, não por culpa dela, mas da minha parte, eu não entendi completamente, e aquilo me fez querer ler e estudar e conhecer a educação católica. E o melhor lugar para conhecer a educação católica é ler a obra da vida de uma série de santos educadores. São João Bosco é um deles. Você tem a vida dele, você tem a obra educacional de Dom Bosco. Mas você tem muitos, você tem uma constelação de santos educadores e pedagogos católicos. Nesses 2000 anos de cristianismo, você tem muitas obras. Citava aos professores, por exemplo, a pessoa que mais teve uma obra tão profícua assim em número de escolas foi um santo que morreu em 1719, um sacerdote chamado João Batista de La Salle. Então, São João Batista de La Salle. E ele é um desconhecido na universidade. Como pode ser que um educador que fez tantas escolas, foi espalhando muito rapidamente na França, com obras distintas inclusive, não seja conhecido na universidade? E ele escreveu muitas obras de pedagogia. Ninguém nem menciona a vida dele. Talvez porque ele é um santo, um padre, né? Acho que é uma questão antirreligiosa, anticlerical, e de longa data a gente acaba assistindo na universidade. Então fica relegado, segundo plano, a alguma coisa religiosa. Tanto os santos educadores são desconhecidos. Você tem, um pouco depois, uma santa educadora, na França também, Santa Madalena Sofia Barrat, com uma obra enorme para meninas. Também não é mencionada. Então eu fui ler essas obras, porque eu queria conhecer a educação católica. Isso, claro, leva um certo tempo, né? Me casei, tenho os filhos, e ao mesmo tempo lendo, estudando. Esse trajeto me levava a um certo dilema interior, porque eu trabalhando numa escola católica e lendo obras de santos educadores e olhando para a realidade, mas é diferente daquilo que eu estou lendo e da escola que eu estou trabalhando. Talvez a diretora, os professores só não conhecessem essas obras. Então vamos colocar, olha, poderíamos ver isso, né? Mas isso não é tão simples assim, né? A questão não é que seja difícil aplicar, a questão é que as pessoas não conhecem.
Elas já não sabem mais. Elas vêm uma escola, mas elas não sabem mais o que a coisa é uma educação católica. Para muitos, uma educação católica é ter uma capela com sacramentos e uma catequese. Como se 2000 anos de cristianismo, santos de tantas áreas, inclusive muitos cientistas, e a ciência desenvolvida por tantos santos na igreja, fossem apenas religiosos. Como se, não, eles não têm nada a ensinar, né? Nós vamos ensinar em todos os sentidos, inclusive esta outra parte nem mencionada. Gosto muito de um bem recente, morreu e era amigo do Papa João Paulo II, um francês, Jérôme Lejeune. Ele foi quem descobriu a síndrome de Down. E por que ele é um desconhecido? Tem dois motivos. O primeiro é que ele era católico, um homem de missa diária. Como é que um grande pesquisador católico enfim, fica um pouco difícil. Minha esposa é da área da pesquisa científica e sempre foi meio difícil por ser católica, né? E a outra questão é que ele ficou muito tocado porque teve um debate na época, as pessoas assistiram sobre síndrome de Down, né? E a discussão era sobre aborto de crianças com síndrome de Down. Uma criança assistiu esse debate. E um certo dia, tempos depois, esta criança a família encontrou esse pesquisador, e ela abraçou ele e disse assim: eles vão me matar? Porque ela entendeu desse jeito o que ela ouviu do debate, né? Ele ficou muito tocado por aquilo, e ele fez uma causa de defender as crianças, né? De modo geral, porque ele viu que a pesquisa se utilizava de células de crianças abortadas. O que aconteceu? O nome dele foi cotado para o Nobel da Paz. Mas ele não foi adiante, por quê? Porque ele fez uma denúncia. Existe o dia da fala dele na OMS, onde ele fala Organização Mundial da Morte. E ali ele morreu para as ciências. Isso já perdeu cátedras, perdeu possibilidades. O Papa João Paulo II vai falar: olha, esse homem sofreu o ostracismo social. Esse homem foi relegado de lado porque ele não ouviu os conselhos dos amigos da época. Não, fique calado, assim você vai subir mais. E estando lá em cima, inclusive, você vai poder fazer muito mais. Falou: não, eu nem sei se eu vou ter vida lá daqui a alguns anos. Eu preciso falar isso agora. Ele estava muito mexido com a coisa. E então menciono isso porque é um grande cientista, um desconhecido. Então há tanto desconhecimento que é repassado às pessoas sobre a própria fé católica e como ela é aplicada na educação de crianças. Então é um desconhecimento muito grande. Muitos anos depois, pulando várias questões de estudos pessoais, lá pelos anos de 2016, já via que era necessário então começar uma iniciativa. Então lancei um curso que levou 1 ano e meio para formar educadores e assim pudéssemos abrir uma escola. Esse era o objetivo inicial. Só que foram pessoas de várias cidades, de outros estados. Mas eu não vou poder mudar para lá. E como é que eu faço? Eu falei: puxa vida, eu não pensei nisso. A gente pode manter o contato, eu te oriento nos estudos. Só que, de repente, ela tomou uma proporção que nem eu imaginava. Então, eu não podia mais permanecer numa escola. E depois de um certo tempo, então, eu não me mantive mais em uma escola, senão viajando permanentemente e formando esses grupos. Por exemplo, enquanto eu estou aqui com vocês, lá em Teresina, no ano que vem, está abrindo uma escola semelhante a essa. Em Fortaleza, uma também. Em Uberlândia, também. Então tem 28 cidades abrindo uma escola semelhante a essa, que com a graça de Deus, esperamos que abra no ano seguinte. Já abriram 7. Hoje, cada dia aparece sempre um grupo novos. Monges, padres, monjas, leigos, em qualquer lugar do Brasil. Né? Tem assim, do interior, não só de grandes cidades. Né? Abrimos uma escola em Catolé do Rocha, na Paraíba. Depois você olha no mapa. Então, um lugar longe, chamado Catolé. Né?
Aí eu fui até lá, 4 horas de carro, depois você desce no Juazeiro do Norte. Muitas escolas, Ariquemes em Rondônia, um grupo lá estudando, dedicado, também querendo não só entender os problemas da educação, mas saber então a educação, como é que é esse percurso para poder fazer. Então, para mim, eu comento isso, por quê? Porque de repente para os senhores, um ambiente, um bar aqui e tal, algumas pessoas que de repente são amigos de vocês, conhecidos, que maravilha. Mas isso vai muito além, as pessoas estão aqui passando por um estudo sério, intenso, né? E eu não costumo dar muito mole, né? Tem bastante livro para ler, e cada livro lido tem que ser inclusive repassado entre todos, toda semana, né? Pelo que eu estou vendo, a coisa está caminhando aqui, né? E muito bem, graças a Deus. Então, para vir aqui nesse momento próximo da abertura é uma alegria, inclusive fisicamente, apesar de, no meu entender, não tem tanta importância o espaço físico, mas eu sei que para os pais geralmente tem. Eu sou pai, você não quer colocar o seu filho num lugar qualquer, né? Apesar de que o mais importante é quem vai estar dentro com os filhos. Isso é o que é mais importante, né? É o que vai ser ensinado, né? São as pessoas do que é ensinado. Mas eu confesso que quando eu cheguei aqui eu gostei demais. Eu não sei vocês, mas eu fiz um vídeo, falei para um monte de gente, porque a casa é muito agradável, né? E eu não estou falando isso porque me pediram, é porque eu mesmo gravei um vídeo falando para as pessoas. E muitos dos meus amigos de outras regiões falaram: nossa, que lugar bonito. Você entra, você vê os arcos aqui. Aqui parece coisa de mosteiro, assim, claustro, para quem conhece. Parece que vai vir um monte de monge aqui, o padre vai passar tipo rezando aqui e tal. De um jeito, os arcos todos, é um corte diferente. A arquitetura ajuda muito. Essas portas de madeira bonita, quer dizer, que delicadeza também de Deus. A parte ali fora do gramado, a sala dos professores está sendo feita ali, quer dizer, tudo muito bonito. E ainda está para fazer. Inclusive, se vocês entrarem na internet e encontrarem um vídeo meu pedindo apoio financeiro para cá, eles nem me pediram. Eu já cheguei no carro, falta quanto? 60 mil. Então vou fazer um vídeo. Vamos que eu vou pedir para os amigos, né? E já fiz um vídeo ali, falei com o Felipe ali, profissional, foi muito bom o vídeo, né? Fiz para cá também. Então não estranhe, porque as escolas todas foram feitas assim. São pai e família querendo fazer uma escola, não são empresários muitas vezes, são gente de condições financeiras. Tem gente que apoia por quê? Porque conseguiu perceber que havia uma nobreza já na intenção, que é coisa bem feita, que existe um cabedal grande por trás disso daqui. Então é claro que tem muita gente que vai apoiar, assim eu espero, inclusive entre vocês. Mas, independentemente disso, a escola se dará, né? Com todas as dificuldades humanas que todo mundo vai passar, né? Então, essa introdução só para entender quem sou eu. Sou um educador, né? Sou um pai de família, casado, né? Já 25 anos de estudo sobre educação católica, sobre educação de modo geral, né? E me dedicado a esta obra em várias regiões do país, que a gente espera não de nenhuma instituição, a não ser das próprias famílias que estão unidas em prol da educação das crianças, e que querem fazer algo que está mal às vezes por aí, né? Na verdade não é que está mal às vezes. Segundo os dados estatísticos produzidos já de longa data, não é de agora não, tá bom? De como anda a educação no Brasil, que são dados públicos. Isso quando você mede por língua portuguesa e matemática principalmente, são aterradores os dados apresentados pelo Ministério da Educação. 89% dos alunos que têm no ensino médio não interpretam um texto simples. E 92% não tem as operações básicas da matemática. Então tem muito problema acontecendo, e você vê uma fonte, e você checa, e tem muito problema. Só que muitas pessoas aí também têm um problema na família. Não são poucas as pessoas que de repente perceberam, durante esse período que nós estamos vivendo, já online, muitas mães assistiram a aula de professores e ficaram assustadas. Eu conheço uma senhora em Montes Claros, uma dentista, que ficou horrorizada, se tornou amiga, dava uma palestra,
E ó, me ajude, porque, pelo amor de Deus, a professora não sabia crase, vírgula. É um negócio, eu pensei que era uma, não era uma, eram várias. E o jeito de falar, a coisa vai mal, né? Então, a gente está tentando ajudar as pessoas. Então, depois dessa introdução, para quem não me conhece, então, vamos ao tema. E o tema eu vou dividir em duas partes, tá bem? Primeiro, eu vou colocar algo mais relacionado à família. Depois a gente tem intervalos aqui. Quanto tempo, Juliana? Quanto tempo? Você me dá um toque, alguma coisa assim? Faz um sinal, então, tá bom? A gente faz um pequeno intervalo, não é isso? Tá? E voltamos só para dar uma quebra para vocês. Então, essa primeira parte, eu vou falar algo mais relacionado à educação, os pais na educação dos seus filhos. E nesse itinerário da educação dos filhos, eu vou trazer famílias que educaram grandes filhos, famílias às vezes desconhecidas pelos próprios católicos, de épocas distintas, famílias que forjaram santos da igreja, hoje canonizados, conhecidos inclusive, de ver alguns textos de obras da vida deles, o que eles fizeram, porque há uma relação entre eles, né? Então tem muita obra incrível mostrando a vida dessas pessoas. E para a gente, por que é importante? Porque todo mundo tem referência na vida, né? Referência é uma coisa normal. Os jovens imitam aqueles que eles amam. Então estão lá, ouvindo, na minha época era Ramones, Nirvana, não sei o que e tal, né? Hoje eu não sei exatamente, hoje eu acho que é o Alok, que é um DJ, né? Para os pais que estão por fora, é o fulano mais ouvido no Brasil, tá bom? 100 milhões de acessos diariamente. Talvez teu filho, se for jovem, provavelmente já conheceu, no mínimo, o nome desse fulano, tá? E tem gente que está muito por fora, tá? Alguém conhece aqui? Já ouviu falar o nome? A senhora já ouviu falar? Isso é uma senhora atenta, entendeu? Porque tem muito pai que tem filho que nunca ouviu falar. Meu filho não ouve isso, meu filho está com os amigos ouvindo a Loki, né? Mas enfim, né? Vamos deixar de lado isso daqui para ver. Referência. Referência é muito importante, porque às vezes para nós, quem que é a referência? Nossos pais? Talvez, em certa medida, a referência sempre é alguém que realmente é muito admirável. A gente aprende com ele. E a gente vê entre eles, que a gente tem como referências, coisas comuns que a gente aprende. Depois de ver um pouco isso, nós vamos examinar um pouco como é que é o processo decisório na cabeça de um jovem. Vendo as falhas que nós podemos cometer, o que nós deveríamos fazer na questão da tomada de decisão, quais são os elementos importantes, vendo a fragilidade dos jovens de hoje, como as decisões elas são sempre por coisas muito sensoriais, faltam elementos para tomar uma decisão certa. Enfim, já percorrer um caminho aqui para tirar do texto da vida daqueles homens o que eles fizeram com seus filhos. A gente pode tirar muito proveito para a nossa vida. E depois, na outra parte, a gente entra em questões de educação formal. Mesmo sendo pais apenas aqui, tem muitas coisas de valor para poder entender, né? Então, eu começo aqui por uma senhora chamada Madalena. Eu não sei se já ouviram alguma coisa minha na internet sobre essas histórias, mas espero que não tenham ouvido, porque é novo para vocês, né? E se ouviram, vou só reforçar. Essa senhora, Dona Madalena, né, teve um filho que ela colocou o nome de Vicente Luiz Francisco, porque ela tinha devoção a São Vicente Ferrer, a São Luís Gonzaga e a São Francisco de Assis. Então você imagina se ela tivesse mais 3 santos de devoção, né? Como é que ia ficar o nome, né? Só que o interessante é que esse garoto ficou impresso na vida dele as virtudes dos santos que os pais tinham devoção. Muito penitente, como São Vicente Ferrer, muito puro, como São Luís Gonzaga, e um homem eucarístico e com um amor muito grande aos pobres, como São Francisco de Assis. Essa era a vida de São Vicente Palotti. O grande, então, São Vicente Palotti foi filho de Madalena. E olha que interessante, alguns episódios da vida desse homem, né?
quando criança, né, a mãe chamou a atenção dele várias vezes, porque ele chegava sem camisa, um dia não tinha o colchão na cama. Ela chegava assim: filho, por que você chegou sem camisa? Ah, mamãe, ele não tinha camisa, eu dei minha camisa, porque eu tenho outras camisas. Cadê o colchão da tua cama? Mamãe, que coisa horrível. Uma senhora de idade, coitada, como podem deixá-la na rua, dormindo no chão? Eu tinha que dar meu colchão para ela. Olha, filho, seus pais não são ricos, hein? Você dá o seu colchão, a gente vai te dar um outro, mas não faça assim, fala comigo antes. Mas de quem era a culpa de tamanha caridade num garoto de 6, 7 anos de idade, por aquilo que pareça, tá? Porque hoje 6, 7 anos de idade não sai sem autorização de casa. Naquela época eu saía, brincava na rua e tal, né? Aqui eu não sei se ainda continua, em São Paulo isso é impossível. Eu 6, 7 anos na rua, todo mundo olha o que está acontecendo, cadê os pais? É estranho, né? Mas o fato é que a culpa era da mãe. Mas como assim culpa? Modo de dizer, a mãe era muito caridosa. Então ele via a mãe fazendo caridade. O normal então é que ele imitasse a mãe. Visse a mãe super caridosa, a mãe, como uma boa católica, entendesse que ela tinha um dever social, como todo católico. Não é só com os seus filhos. Afinal de contas, nós vamos ler no Sermão da Montanha lá que nosso Senhor vai ensinar que recompensa tereis se vocês fazem só com aquelas pessoas que você ama e que te amam também. Então, sempre se debruçaram a fazer o bem aos demais. Então, ela fazia isso e, claro, seu filho muito marcado. Mas veja, o menino era como qualquer garoto. Num certo sentido, não era serelepe, tá? Mas ela foi à escola e o garoto estava mal nos estudos. O diretor falou: Madalena, seu filho é um bom garoto, obediente, realmente um garoto incrível, mas ele é uma negação no resto. Imagina você ouvindo isso do teu filho. Você dava um pega nele ou você dava um pega no diretor? Né? Hoje eu acho que dava um pega no professor e no diretor. Antigamente não. Antigamente, vamos conversar, filho, viu? Espera que a gente depois fala, né? A Madalena não fez nada disso. A Madalena ficou mexida com a coisa, saiu pensativa. No início, assim, 7 aninhos e tal. E aí resolveu ir fazer uma oração, encontrou o padre, muito amigo. Ah, Madalena, fica tranquila, faça uma novena ao Espírito Santo. Chegou em casa, Vicente. Sim, mamãe. Olha, o padre falou para a gente fazer uma novena ao Espírito Santo. Ah, aquele que desceu sobre Jesus? Isso, esse mesmo. Ah, então vamos fazer. Meses depois, isso é fato contado, não é por ela ou por São Vicente. Isso é contado por aqueles que, inclusive, ficaram edificadíssimos ao conhecer os detalhes da história. Dos amigos de São Vicente, que passando na rua um dia chegaram: Dona Madalena, Vicente ganhou 2 medalhas. É mesmo? Cadê o Vicente? Ah, ele reza demais, a gente falou na igreja para rezar com ele, ele não sai de lá, então a gente vai embora. Tá? E por que foram as medalhas? Ah, ele melhor aluno da escola e da sala. Ele que era uma negação. Cheguei em casa: Vicente, fiquei sabendo que você ganhou 2 medalhas, filho. E cadê as medalhas? Ah, mamãe, uma eu dei para um pobre, né? E outro dei e coloquei no pé da Madonna, de Nossa Senhora, né? Eu tive uma ajuda da esposa do Espírito Santo. Então. Esse garoto, muito tempo depois, tinha 19 anos de idade, então, a mãe notou sangue na roupa. Nós estamos falando de um santo, tá bom? Só para não assustar, a gente vê aquelas histórias de santos e tal, é isso aí, é um santo da igreja, tá bom? A mãe viu sangue assim, perto das costas, e viu que o filho se penitenciava. Ah, ela foi falar com o padre: Papai, meu filho está fazendo, olha, umas penitências meio severas, tem sangue, por amor a Nosso Senhor, ok, mas eu tenho que falar com ele, né? Que é o padre, né? Então, aí ele falou: olha, Madalena, eu não posso impedir. No teu filho, o que está acontecendo vem do alto. Né? E eu posso dizer uma coisa, Madalena: seu filho nunca cometeu um pecado deliberado. Foi o que ela ouviu. Essa mãe acertou bem, hein? Ela não falou pecados mortais, tá bom? Pecado deliberado. Então não tinha nem mentirinha. Pensa num garoto bom mesmo. Algumas pessoas estão ouvindo isso, talvez pela primeira vez não saibam o significado do que seja isso. Mas para algumas pessoas, eu tenho certeza, talvez deve impressionar muito. Você imagina o que foi então a educação
de Madalena com Vicente. Não foi diferente na vida de São João Bosco. A gente vê aqui na vida de Mamãe Margarida, tem lá a história, tem um livro, Mamãe Margarida é o nome do livro, está lá inclusive contado por São João Bosco, as coisas que ele aprendia da mãe, como a mãe era, as características da mãe. E a mãe, uma mãe ali também muito atenta, que a gente vai entender onde esses pais estão atentos. Por ora, só é importante ver que estes filhos, eles escreveram sobre seus pais. O São Vicente Pallotti, ele falou assim: prestarei contas diante de Deus por pais tão santos que Ele me deu. A mesma coisa Dom Bosco. Olha que cena, dá para imaginar a cena quando Dom Bosco escreve assim, né? Um diálogo entre os dois, né? Mamãe Margarida, ele estava com muito sono, já cansado, e ela chega e fala assim no oratório: João, né, tá? Já rezou suas orações? Nós não estamos falando de uma criança, tá? Ele já é padre. A mãe fala: já rezou suas orações hoje? Imagina que interessante, parece. Padre, rezou suas orações hoje, padre, né? Ele já tinha rezado. Ele conta aqui na história que ele já tinha rezado. Mas para dar prazer à minha mãe, respondi: vou rezá-las agora mesmo, mamãe. E ela disse: muito bem. Você sabe que estude o seu latim, aprenda bastante teologia, mas sua mãe sabe mais do que você. Sabe que você deve rezar. Assim, é bonito imaginar aquela coisa mesmo materna de uma mãe que inclusive sabe o que é importante. Está falando do seu filho padre, hoje São João Bosco, né? Mas veja, a mãe atenta aqui, ele já adulto, convivendo ainda, tem que rezar, né? O mesmo Dom Bosco, que ouviu da mãe, numa situação muito interessante e anterior a essa, o seguinte: Dom Bosco pensou em ser franciscano, não sei se os senhores sabem. Quando ele estava discernindo a sua vocação sacerdotal, ele pensou em ser franciscano. Conversou com o seu diretor espiritual, um padre, que não queria interferir no discernimento, mas falou com a mãe Margarida, foi lá: Dona Margarida, João Bosco quer se tornar franciscano, e olha, se ele se tornar padre religioso, ele não vai poder lhe ajudar, porque o senhor é pobre, né? Ele não tem dinheiro. Um padre secular, um padre diocesano, ele ainda tem alguma coisa. O religioso, ainda mais de época, é um pouco distinto isso. Ela ouviu com atenção, agradeceu o padre e foi imediatamente falar com Dom Bosco. Para impedi-lo? Não. Ele registrou o que ele ouviu da mãe. Ela disse assim, ó: filho, não se preocupe comigo. De você eu não pretendo nada. Nada espero de ti. Guarde bem o que vou lhe dizer. Nasci pobre, vivi na pobreza e quero morrer pobre. Ainda mais, te digo, se você se decidisse pelo estado de padre secular, por se preocupar comigo, e ficasse rico, padre rico é meio estranho, mas nunca mais iria fazer-lhe uma única visita. Ele escreveu isso. Por quê? Os apóstolos não eram ricos. São Padre Pio não era rico. São João Maria Vianney não era rico. São Francisco de Assis também não. Então, a mamãe Margarida tinha no peito assim, que era um padre. Não, padre não. Padre é assim, é isso. Ela tinha claro na cabeça. E assim deve ver um padre, né? E colocou para ele isso. Está impresso. Aquilo foi muito forte na vida dele, ao ponto de ele lembrar palavra por palavra e escrever nas suas memórias, chamadas Memórias do Venerável Dom Bosco. Quer dizer, o nome não foi ele que deu, né? O nome o pessoal deu depois, Memórias Veneráveis de Dom Bosco, que foi hoje publicado como A Vida de São João Bosco. Mas ele ouviu isso de sua mãe, uma mulher muito criteriosa, muito atenta em ver aquilo que devia ensinar bem a seu filho.
Assim, nós vemos na vida de um santo que foi mártir. Esse eu acho que os senhores conhecem, São Maximiliano Maria Kolbe. Conhecem São Maximiliano? No nazismo, que deu a vida no lugar de um pai de família. Já ouviram falar pelo menos o nome? Já, não é? Então, eu não sei se conhecem a infância dele. Na infância dele, Maria e Júlio Kolbe, que tiveram 3 filhos religiosos, né, procuraram educar bem os filhos. E a partir dele a gente vê os demais aqui. Veja o que a mãe fala. Sem dúvida, teve que lutar, e não pouco, para dominar a si mesmo e conseguir o pleno governo na direção de seu caráter. A isso lhe ajudou muito essa educação bem atenta aos seus defeitos. Sua mãe, como boa mãe, intuiu as virtudes e os defeitos de seu filho e procurou reprimir os defeitos e cultivar amorosamente as virtudes. Quando chegava o inverno, São Maximiliano, se eu não me engano, era polonês. Fugiu agora a origem dele. Se eu estiver falando bobagem, me corrija, tá? Então lá tem neve. O que o pai fazia, o Júlio, quando chegava o inverno? Botava luva, cachecol? Não. Filhos, puxemos as calças até os joelhos e vamos jogar na neve. E iam jogar na neve. Porque ele queria fazer gente de fibra. A mãe de Santa Teresinha, que as pessoas, ai, Santa Teresinha, uma religiosa fraquinha, né? Fraquinha, uma ova. As pessoas não conhecem nada de Santa Teresinha, uma religiosa super forte, muito forte e muito penitente. Por isso que as irmãs, quando iam na quaresma para a escola, não levavam fandangos e refrigerante, tá? Não levavam chips. A mãe Santa Zélia dava pão seco todos os dias para as filhas irem para a escola. Não estou falando que é fazer a mesma coisa, tá bom? Só que hoje ela é Santa Zélia, tá bom? E São Luís Martã. Então a gente olha o som, os pais de Santa Teresinha, que gracinha, tchutchu, né? Não tem nada disso não, viu? Pais muito sérios, atentos aos defeitos e às qualidades das filhas. Quando você vê as cartas trocadas, porque quem escrevia muito era Santa Zélia. Tá? Santa Zélia é quem escrevia. São Luís, ele estava pelo menos atento, sabia que estava correto, ele viajava muito. Não sei se sabem, mas ela se mortificava muito, porque no tempo de uma pequena empresa que ela teve, né, a sua filha Leônia, irmã de Santa Teresinha, sofreu maus tratos da empregada, da moça que cuidava dela, por muito tempo. E isso interferiu muitíssimo na vida de Leônia. Leônia não parava em nada. Sabiam desse fato da vida da irmã de Santa Teresinha? Sabia? Era chocante isso. E ela se mortificava, porque depois que ela soube, ela mandou embora a mulher. Então ela fazia penitência, oração pela filha, né? De todos os modos. Ela inclusive se ofereceu o câncer que a levou, tão jovem a levou, ela ofereceu pela filha ser tão rebelde. A Santa Zélia teve uma filha rebelde. Isso às vezes o pessoal não conta, né? Uma das meninas, né? Às vezes a gente tem um pouquinho mais, às vezes por culpa nossa, né? Mas ela teve uma. Ela rezava. São Luís Martã tem uma oração dele, uma oração que às vezes pode ser dura para um pai e uma mãe de família ler, onde fala assim: Senhor, levai qualquer um destes antes que eles se percam. Preferia que Deus levasse, mas que ninguém tivesse a perdição eterna, fosse para o inferno. Assim Santa Rita de Cássia rezou, só que ela foi atendida. Os filhos realmente morreram. No caso de Santa Zélia e São Luís, não. Mas rezavam muito por esta filha difícil, que só teve a vida consertada depois que a irmã Teresinha morreu, escreveu a história de uma alma, ela leu, encantada, entrou no convento das Visitandinas e nunca mais saiu. E hoje, das irmãs, é a que tem o processo de beatificação mais acelerado. Ela entendeu, e aí ela se endireitou. Só que a mãe do São Maximiliano não. Ela não esperou se endireitar depois, não. Ela endireitou ele em vida.
Todo dia corrigia o filho. Está na história. Um dia falou assim: o que será de você, Raimundo? É o nome de batismo de São Maximiliano, tá? Ele não era Maximiliano, era Raimundo. Maximiliano é um nome religioso. E ele vai acabar tendo uma experiência espiritual mística com Nossa Senhora, a das coroas, do martírio e da pureza, e depois ele muda. Mas ela, você vai ver ela muito atenta aos defeitos. A mãe de Dom Bosco, atenta aos defeitos do filho. O pai de Claré, atento aos defeitos do filho. Madalena, mãe de São Vicente Palotti, atenta aos defeitos do filho. Todas as mães e pais sempre foram atentos aos defeitos dos filhos. Isso parece que desapareceu. Hoje, o que importa é ser espertalhão. O que importa é somente ter um bom trabalho, é se dar bem. E outras muitas coisas. Defeitos, imagina, meu filho é Imaculada Conceição, porque eu saiba só ela que não tem defeito, né? Mas fala o defeito do fulaninho da senhora, tá? Não gosta mais de você, vai dar um sorrisinho, muito obrigado, nunca mais fala contigo. Claro, porque claro, seu filho não tem defeitos, né? É que meu filho é São Domingos sábio, né? Eu sei, tá ok. Muito bem. Com a imagem, porque mesmo São Domingos sabe que tinha defeitos, teve pais atentos aos seus defeitos. Só que você não conhece às vezes a vida desses santos, que tiveram casais muito santos. Tá? Um dia eu fui numa igreja, aí uma pessoa falou assim: olha, finalmente a igreja canonizou um casal santo. Aí eu falei: meu Deus, vou ter que corrigir a informação. Eu falei: olha, desculpa falar, mas é que a igreja tem milhares de santos casados. Claro, você não lê a vida dele, porque você fica vendo o Globo, entendeu? Esse é o teu problema, entendeu? Esse é o teu problema, você não faz nada, né? Santos de Isidoro Lavrador do século XII, ele, a esposa e o filho são canonizados, há muito tempo são canonizados. São Lourenço, mártir, queimado, ele, o pai e a mãe são santos, e tem um monte de santos assim. São Leandro, os avós são santos, os pais são santos, ele e as irmãs são santos, os netos daqueles que casaram são santos. É uma dinastia de santos do século V. São uma geração enorme de gente santa. E cada vida de cada um deles é impressionante. A mais impressionante, uma mulher chamada Alice. Quem é a Alice? Essa é a mãe que acertou para valer. 7 filhos canonizados. É a mãe de São Bernardo de Claraval. O gigante São Bernardo, né, teve mais 6 irmãos santo para valer. Ela e o marido também. É a família santa. Né? Devia estar procurando amanhã, não, procurar hoje mesmo a vida desses aí, né? Vou dar uma olhada, vou dar uma checada, vou olhar e falar assim: vamos ver a minha família. Né? Vixe. Você olha a foto das tuas. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, né? Alguém fala assim: eu não acho que seja assim. Claro, sim, nós somos melhor que a mãe de São João Bosco, melhor, o pai de Santa Maria Claré, né? Eles nunca pensaram assim de si mesmo, né? Que eles eram melhor que alguém. A gente é que tem que pensar que eles são melhor que a gente, mas eles não pensaram assim de si mesmo. A gente não pode pensar de si mesmo. Deus não se alegra de quem é arrogante, senão de quem é humilde. Os humildes sabem que não se bastam e procuram ajuda. Mas não, eu tenho que aprender com aquelas pessoas ali e vou aprender, né? Então essas famílias podem nos ajudar. Só que elas ajudaram os filhos em algumas coisas que às vezes não são percebidas e que a gente pode ver algumas coisas bem interessantes aqui. Então é como se eu fizesse uma análise. Não vou ficar mostrando cenas só para não ficar contando historinha. As historinhas já passaram. Vamos agora examinar algumas coisas, tá bom? E se quiserem fazer pergunta, alguma coisa assim, também podem interromper, tá? Livros, depois eu indico algumas centenas, aí vocês podem procurar e fiquem pobres, comprando todos os livros possíveis, porque, claro, faz um bem enorme ter livros em casa, né? Você vai na casa dos pais da Terezinha, tinha bastante livro. É normal, a casa de muitos livros e bons livros. Claro, de São João Bosco não tinha, ele era pobre de maré, né? Ele saiu de casa aos 12 anos.
Ele ficou dos 12 aos 18 penando, foi bem dificilzinha a vida dele. Mas os outros não foi assim, né? Muito bem, então vamos àquilo que falei de processo decisório. Para a gente entender isso daqui, na prática de uma família, dentro da educação dos filhos, se a gente sabe como é que funciona a coisa, a gente tem a atenção a isso daqui. Bom, geralmente, hoje, a pessoa toma uma decisão, vamos falar de um jovem, né, de forma racional ou apenas emotiva. Acredito que quase todas as vezes, se não todas as vezes, não são decisões racionais. São decisões ou escolhas motivadas pelas aparências, né? Ontem eu falei lá de uma fábula que eu não lembrava direito e eu não fui pesquisar para lembrar, mas há muito tempo atrás vi uma historinha em que o filhinho vai falar com a mamãe e vai falar dos bichinhos que ele encontrou no seu dia. Ele era um rato. E nossa, mamãe, encontrei um muito estranho, muito feio, deselegante. Nossa! E ele descreve um galo. Começa a descrever em cima da cabeça do galo, embaixo, tal, com o bico desajeitado, com os pés, com as penas, um bagulho estranho e tal. E o rato, quem lembrar da fábula, fala aí, tá? Não sei se foi desouro e tal. Mas aí depois fala do. Aí você fala, mas tinha um outro, elegante, se movia de forma harmônica, bonito, que era um gato. A mãe só ouvindo. Aquele primeiro, assim, aquele é um animal inofensivo, não faria mal nenhum. O outro, muito pelo contrário, né? Aquele podia te enganar depois só para te devorar. Né? Por quê? Às vezes vão pelas aparências. Vão ali e, mas é um grande amigo, pessoas muito boas, né? Me querem muito bem, porque, claro, normal é que os amigos eles se atraem e a manutenção da amizade sejam de coisas que você não fica criticando amigos, senão também você perde o amigo. Né? De modo geral é assim. O problema é que são os tipos de amizades. Né? Se Dom Bosco falava para os jovens rezar, afastai de mim as más amizades, deve ser que não é à toa. Né? E eles muitas vezes não percebiam isso, escolhiam más amizades. Quando a gente conta alguma coisa pessoal é só para se criticar, porque elogio é coisa equivocada, né? A minha mãe me tirou de uma escola por quê? Porque eu achava que os 4 amigos melhores que estavam à minha volta eram grandes amigos. E no final das contas não se demorou muito a 2 deles serem presos e 2 mortos pela polícia. E um famoso na minha cidade chamado Flavinho da Praça. Eu sempre lembro disso para ver como eu senti na pele o que era olhar e não ver, né? E minha mãe entendeu bem. Eu disse, quem é esse? Esse é o fulano. Tá bom. E aquele? O fulano e tal. Com quem eu jogava bola, né? E claro, a minha escola ficava pertinho da praia, do Nós Santos. Né? A tarde inteira eram esportes. Então a gente só ia para lá para os esportes. Não entrei em coisa errada, mas rapidamente eles se desviaram. Minha mãe já intuiu rapidinho, me mudou de escola. Eu não gostei. Agradeço muito a Deus hoje que ela tenha feito isso. Então às vezes os filhos não conseguem ter amplitude, eles não conseguem ver as coisas. Mas eles, claro, não, a senhora não entende, a senhora não sabe, a senhora, não, meu pai não conhece as coisas. Meu pai é católico, agora eu vou sabendo as coisas. Então, começou isso aí, entendeu? Ele acha que ele tem toda a angulação, a experiência de observar as coisas. Lembro que eu estava em Campo Grande e um senhor militar me disse assim, professor, ia conversar com o senhor, conversou comigo, falou, meu filho estuda numa escola militar. E um dia aconteceu que ele tirou uma foto, o papai está te esperando aqui, e ele estava num boteco. O pai mandou mensagem, saia daí agora e vá para casa. Chegou em casa e eu curioso para saber o que o pai ia falar, né? Ô filho,
Vamos conversar aqui. Você sabe o que seria de consequência da minha vida como militar? Essa. Você sabe na escola militar, você está com uniforme, com a farda. Pensou nisso? E colocou um monte de coisas para ele. E a reação dele? Ele olhou assim e falou: nossa, pai, eu não pensei em nada disso. Exatamente. Por que ele não pensou? Ele não conhecia. Ele não tinha angulação, ele não tinha condições de avaliar as situações, de ver consequências dos atos. A decisão de um jovem depende, em boa parte, de certo conhecimento para tomar certas decisões. Ele vai para as aparências, para as emoções. Ninguém que vende droga para um jovem chega assim: toma isso e morra. Chega lá, não. Primeiro que já descobre que a mãe é meio difícil, meio dura, sua mãe não te compreende. Eu compreendo você, né? É isso que ele está falando, né? Não, vamos lá, tal. Você vai sentir o negócio um barato. Não, estou bem aqui, fica tranquilo. Você está me vendo? Eu uso, não faz mal nenhum. Estou super bem. Isso é conversa, tal. Aí, pô, traduziu. Né? Foi enganado e nem percebeu. Porque a minha mãe é careta, né? É isso que eles vão ouvir dos amigos e vão também, né? Vão ouvir por muita gente à volta. Existe inclusive uma pesquisa sobre a influência na vida de um jovem ali entre os seus 13 anos de idade, dos 13 aos 29, que já não é tão jovem, né? Mas é que pega essa fase. Impressionantemente, qual é a porcentagem de influência de um pai hoje na vida de um jovem? Vocês têm noção do que é isso? Não chega a 1%. Quem eles dão atenção? Internet e os amigos. Isso está numa obra chamada El Colapso de la Autoridade. O Colapso da Autoridade, o autor é Leonard Sachs, editora Palavra. Vai colocar, comentando isso para os pais, olha, você pensa que ele está atento ao que você fala? Ele está hoje mais atento à opinião dos amigos. Para os jovens de hoje, os pais são cuidadores. Os pais cuidam do bem-estar físico. Tem um amor natural, mas eles se preocupam com a opinião dos amigos. Professor, eu discordo, meu filho é muito bom. Ok, ninguém está falando que não é, não. Só que essas coisas a gente não pode ser ingênuo, porque de repente pode bater a porta da nossa casa. Se é que não está batendo, e nós é que não estamos vendo. Como o padre René Verlaine, em 1917, escrevia: os pais são como morcegos que fogem da luz, não querem ver os defeitos dos filhos, não querem ver as coisas acontecer na frente, sofrem aquela síndrome do sacerdote Eli, que lá no livro de Samuel foi corrigir os filhos, que eram pecadores públicos, todo mundo sabia, e o Eli fez o quê? Filhos adultos. Filhos, o que estão falando de vocês? Não faça assim, tá? E foi insuficiente isso. É só ver o que acontece na história deles e do pai dele, o sacerdote que participou, em certa medida, da educação do profeta Samuel, o primeiro dos profetas. Está lá, registrado na Sagrada Escritura, para a gente ver um pai que não corrigiu o filho, não mostrou para o filho que aquilo era um erro. Os filhos movidos por imprecisões, por coisas aparentes, decisões equivocadas. Então as decisões, quando a gente fala que é racional, não é que é racional no sentido de que não leva em consideração sentimentos, afetividade, não é isso. É racional no sentido de que nós precisamos formar certas ideias dos filhos. Esta é a questão primordial na educação deles. Eles precisam ter as ideias certas para tomar as decisões certas. Às vezes não tomam, por quê? Porque não foram ensinadas. Quem mais vai ensinar isso? Os pais, com aquilo que eles são e com o próprio ensino em si, e mostrar para o filho. Mostrar para ele o caminho das coisas. Por trás da vida tem muitas ideias, mas eles precisam entender estas ideias. Elas é que vão ordenar e corrigir
as percepções, as palavras são muito importantes, tá? Vão corrigir as percepções do desejo. Porque nós nos movemos muitas vezes pelos nossos desejos. Então a gente chega na mesa, por exemplo, eu fui nada, não é que vocês não são zelosos com a comida não, tá? É que eu fui num lugar que as pessoas pensavam que eu acho que era um obeso. Era tanta comida que eu falei, várias pessoas vão visitar aqui. Não, é do senhor. É que assim, no Piauí isso, né? A senhora fez muito delicada. O senhor olha o peixe? Claro, pôs o peixe. Mas se o senhor não quiser um peixe, peraí. Pum, chegou lá e botou uma leitoa. Não, não, beleza. Mas se o senhor, sem brincadeira, aconteceu desse modo. Mas se o senhor não vê, também preparamos aqui uma carne de vaca muito boa e tal, né? E tal, botou na mesa. É muita carne, entendeu? Eu ouvi falar que eu gosto de carne, tudo é normal, né? E colocou ali tudo isso. Quando chegou o momento dos doces, nossa, vou chegar em casa estourando. Falei, não senhora, eu não como tanto assim quanto parece, talvez, não sei. Né? Eu não quero ser mal educado. Sabe o que é, senhora? Existe um princípio que foi ensinado em casa que a gente aprendeu há muito tempo. Ontem eu falava às professoras. A medida não é um apetite. A medida é a necessidade fisiológica e a virtude. São essas duas medidas, a mesa desses lares de santos, ensinado aos seus filhos. Não é um apetite. Meu apetite é muito maior que a minha necessidade fisiológica. Eu olho, eu quero tudo. O meu desejo ela colocou merengue, um manjar, pudim, doce cristalizado. Não dá. Eu não consigo, entendeu? Eu elogiei uma pessoa que tivesse. E ela que preparou tudo. Falei, nossa, realmente a senhora é muito prendada. Parabéns e tal, mas é que não dá. É muita coisa para mim, né? E eu sempre sigo isso daqui. Comi, meu corpo falou, tá bom, parei. Não importa que eu estou com os amigos, vamos ficar comendo até vazar. Nossa, tem que dar aquele suspiro e falar. Que maravilha! Não, porque depois não dá certo. Por que não dá certo? Diz São Jerônimo: lembra-te que depois irás ler, rezar, fazer algo e terás que estar disposto a isso. Se você estiver cheio, como você vai estar disposto? Você acha que não faz uma diferença na hora que o filho está à mesa? Na hora de comer a coisa? Olhar e tudo muito bom, mas eu tenho que saber o meu limite físico e o necessário pela virtude. Tá bom aqui, comi. Quem sabe parar e falar não, sabe para muitas outras coisas na vida, onde vai saber falar não. Parei, não vou adiante a nenhum tipo de proposta, porque ele se exercitou em poucas coisas que os pais se exercitavam e ensinavam os filhos a se exercitar. Então não são coisas à toa. O raciocínio por trás é o mais importante, por trás da experiência que um pai e uma mãe fazem. Porque é claro que se Santa Zélia dava pão seco, é porque ela era penitente. Ela sofria as dores de mama e não tomava remédio para não sentir dor. Imagina, isso para mim é impensável. As mulheres eram pobres, mas nós homens não é mal de tomar remédio para dor. Ou não é? Não sei, tem super-heróis aqui, né? Você chega lá, tá a minha sogra, né? Ela rindo com a minha esposa. Eu falei, o que foi? Não, é que você estava falando das injeções que você tomou, né? Foi não, terríveis. Tomava 2 por dia na barriga. Eram terríveis. Normal, eu mesmo me aplicava. Eu falei, minha nossa. Não sei, você diga até que. Não vou. Não, eu não. Alguém tem que colocar. É brincadeira para poder falar que assim. A realidade. Tipo, você vê muitas coisas que você de repente nota de sua fragilidade, você aprende com os pais penitentes, né? Pais que sabem manter as coisas e que de repente passam penúria. Se não forem penitentes, como é que vai ficar? Como vai ser um revés da vida? Tem uma santa casada
É beata da igreja, uma mulher muito santa. Quando você conhece os milagres dela, é santíssima. Essa vale a pena conhecer a vida, viu? Beata Ana Maria Taide. Mulher extraordinária, assim. Casada, mãe de 6 filhos. Né? Uma mulher mundana, assim, qualquer e tal. Os pais perderam a botica, que era uma farmácia, né? Se mudaram para Roma e eles todos eram empregados domésticos. Pai, mãe, não todo mundo. Ela entra na Basílica de Roma, passa o missa dominical, que chato, né? Eu vou ali na igreja, ela entra na Basílica de Roma, morava em Roma, né? E Nosso Senhor fala no coração de um sacerdote para sair do confessionário e olhar uma mulher. Ele sai e fala assim: ajudarás essa mulher a se converter e ela lhe dará muita alegria. E ele ajudou por anos a fio. Aí você vai ver a vida da beata, orientando padres, cardeais, bispos, religiosos, leigos. Né? Impressionante, uma dona de casa que tinha dons místicos, mas no início da vida não tinha nada. Não tinha nada, ela foi conduzida. Aí você vai ver quando ela aprendeu, como ela foi fazendo com os filhos. Porque ela aprendeu os verdadeiros critérios, que é o que a gente está avaliando, o que a gente está vendo aqui. Decisões devem ser racionais. Racionais significa que temos que formar as ideias claras na cabeça das crianças. Estas ideias é que devem ordenar ou mesmo corrigir as percepções dos nossos desejos. Para a gente não se deixar levar pelos desejos, como no caso que eu coloquei, a mesa. Sendo deste modo, a ação, a vida, a atitude da pessoa será a expressão das ideias que ela tem, porque ela tem aquilo no seu imaginário, ela tem aquelas ideias claras do que fazer. Agora, se ela não tem, ela não vive. Se nunca lhe oferecem, eu falei, me converti, não é? Contei isso para vocês? Não, meus pais muito bons pais, mas eu não recebi no berço a fé católica. Eu achava a coisa mais sem sentido ser católico. Morava perto de uma escola, de uma igreja, e eu vi os jovens saindo da igreja, tudo se esfregando, tudo ficando um com os outros atrás das árvores da igreja. Eu falei, nossa, isso é o católico? Ixi, a vida, acabou de ser da missa. E tinha umas certas noções que, do jeito que eles faziam escondidos, não devia ser muito bem aceito pelos pais. Né? Eu olhava aquilo e desdenhava. Né? Mas eu não sabia o que era a fé católica, não tinha nem noção. Então, você não tem noção, você não pensa, você não conhece o bem que você deve fazer. Não pense que, por própria conta, os filhos pensarão assim. É um equívoco de muita gente de não notar. E quando aquelas pessoas, aqueles pais têm aquelas ideias claras, aquelas ideias movem um lar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa católica, o comum dela, na casa dela tem algum lugar para rezar. É meio óbvio para ela isso. Sendo ela católica, mesmo que não tenha condições financeiras. Você vê que na casa desses santos todos que eu citei, a Alice tinha um lugar para rezar, conseguiu até uma relíquia de um santo, um bispo mártir, onde ela ali rezava com os filhos, ali consagrou os filhos. Olha, uma super mãe Alice. Então era normal para ela, a cabeça dela tem um lugar para rezar, uma coisa normal dentro de uma casa. Né? Você tem um local, ainda que em todos os lugares espalhasse algumas pequenas imagens, algumas coisas para recordar aos olhos, olhar uma imagem de uma senhora, um quadro, alguma coisa assim. Então. Porque está nas ideias. Né? Você pensa aquelas coisas e você ordena as coisas à sua volta. Se as pessoas não ordenam essas coisas à sua volta, é porque elas não têm essas ideias. Então, observe o seu filho. Que música que ele está ouvindo? Interessante ver, né? Eu estava num encontro de pais, estava lá rolando o encontro, aí teve um intervalo. Mas tinha andado, tinha 170 pessoas, tinha um mundaréu de crianças. Estava até pesando a terra ali, porque era média de 7 filhos de família. Então, você imagina o tanto de criança. Né? Nossa, assim, não, fuzuei, tá, né? Beleza. Criança em silêncio que é um problema. Criança não normal.
Ou ela foi espancada, está doente. Não. Estava um silêncio incrível. Eu conheci o Alok assim. Eu fui introduzido por causa de algum jovenzinho que estava no canto olhando o celular, assim, eu passei do lado. Oi, professor. Eu era assim tal, eu falei, o que vocês estão vendo aí e tal? Não, tranquilo, o que você está vendo aí e tal? É um DJ e tal. É mesmo? O que é ele e tal? Alok, o senhor conhece? Não conheço não. Toca aí que eu vejo. Tocava. E aí, você gosta? Gosto, né? Por que você gosta? Não sei, é legal. Todos aqui gostam. Alguns descobriram junto comigo aí também. Os filhos que fizeram amizade naquele momento descobriram que era Alok. O fulano, boa pinta, bonitão, casado, muito altruísta, né, tal. As moças com muita historinha, não sei o que e tal. A maior parte dos ouviram sem saber isso aí. E todos ali, ó. Quando eu cheguei depois com os pais, falei, a gente tem hipotálamo. Ninguém vai numa academia fazer exercício físico ouvindo Vivaldi. Imaginou alguém ouvindo Vivaldi puxando ferro? Vivaldi? Não, claro que não. A música tem alguma relação com isso, não tem? Falei, conhece o que seu filho está ouvindo? A gente ouve música clássica. Beleza, eu não vou frustrar os pais, né? Dá uma olhadinha melhor, né? Veja como ele fala. Dá uma olhadinha na roupa também. A calça está caindo muito lá para baixo? Não é? Uma roupa diferente assim? Ou normal? Não tá, né? Normal, assim, ó. Começou a observar. A gente tem que ajudá-los a tomar decisões. E decisão, além de formar ideias, é ajudá-los a fazer uma coisa: discernir. O que é discernir? É você abre a coisa assim, ó, e mostra dentro para ele. Mostra o que a coisa é. Você vai discernir, você vai cortar e ver. Você tem que olhar dentro aquilo que está acontecendo à volta. Numa atitude, numa situação qualquer, ajudá-lo a pesar as coisas. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Já parou para pensar, filho? Se você no trânsito tomar uma fechada e você só pede desculpas, parou ali. Você tomou uma fechada, ou deu uma fechada, ele te fala alguma coisa, você retruca. Ele pode retrucar de volta. Você pode de novo. Pode parar o carro. Pode descer do carro. O outro também pode descer. De repente pode brigar. Sem querer, pode ferir o outro. Pode se ferir. Pode ferir gravemente. Pode ir preso. Pode prejudicar uma família. Quer dizer, tem uma porção de coisas que a tua atitude pode levar adiante. E você não parou para pensar nas consequências da atitude. Então, isso aqui, ajudá-lo a aprender a decidir, é ensiná-lo a discernir. Vamos ver as coisas, filho? Como é que você deveria fazer aqui? Como é que a escolha deveria ser? Isso era uma conversa que a Margarida, né, mãe de Dom Bosco, tinha com muita frequência com está lá nos registros. O modo como ela orientava era um modo de ensinar o filho a discernir. É vital isso, porque nós decidimos. Vamos colocar umas coisas bem mais chocantes aí. Deixa eu ficar de pé aqui, que o pessoal está dando esforço ali, cabeça olhando assim. Né? Olha, uma conhecida da minha esposa, me lembro que em casa, conheceu um rapaz, começou a namorar. Não sei se 3 meses depois, mas um pouco depois se casou com ele. Mas é muito rápido assim, né? É o homem da minha vida. Minha esposa olhou. Pensa direito, fulano. Não, ele é incrível. Olha, você tem que analisar as coisas claramente. Não é que tudo é assim, como se o amor fosse, você tem que medir as coisas. Mas você tem que observar a realidade. Né? Ele é uma pessoa generosa ou é egoísta? Como é que vê isso?
falou para Renata. Eu, minha esposa, só falando, eu por ali, tinha várias pessoas que só atento, estou aprendendo, né? No namoro você vai no mercado comprar alguma coisa. Aí você chega e não pega o carrinho para ver se ele pega. Naquela hora eu vi assim, depois foi para ela. E eu peguei a primeira vez, você estava fazendo isso comigo assim? Claro. E, nossa, mas é super analítica o negócio, hein? Eu peguei, graças a Deus, né? Pegou, né? Não, a Renata, olha, ele é incrível, assim, sempre me anima, me elogia. Aí ela assim, claro, você imagina namorar com uma pessoa que fica te criticando? Meio estranho, né? Você não vai querer casar, né? De repente você está carente, né? Seu pai trabalha há muito tempo, você não te elogia, sua mãe está sempre muito assim, incomodada. Aí vem o bobo que fala assim, você é linda, você é maravilhosa, você não sei o que lá e tal. Você já vai em casa. Legal. Você percebeu algum defeito nele? Olha, que difícil ter um defeito nele. Ele bebe um pouquinho. Esse rapaz era alcoólatra. Espancou ela por anos. Depois abandonou. Espancar não é dar um tapinha, tá? É espancar. Tá? Mesmo, pra fazer, entendeu? Decidiu corretamente? Acho meio difícil, né? Ficou pelas impressões do que era o amor, né? Aqui, eu senti um amor, é mesmo? Senti amor? Acho bem interessante isso, né? Então, não leia Cartas às Famílias de Papa João Paulo II, quando ele vai falar sobre que as pessoas, em nome do amor, as pessoas entendem tudo, menos do que é o amor. Não sabem o que é amor. É o sentimento do amor. Amor é uma decisão da razão. Quando Van Tuan, preso por cerca de 9 anos no nazismo, dando um buraco, que eu não lembro mais a medida, se era 1,5 por 1,5, mas com um buraco sujo, ok? Preso 9 anos, não são 9 minutos, não são 9 horas, não são 9 meses, são 9 anos, um bispo da igreja, né? Depois de um certo tempo, permitiram ele celebrar a missa, não fora do buraco, para não fugir. Deram um pouco de vinho para ele. Ele não tinha cálice, como é que ele ia celebrar? Não é que os padres vão inventar isso agora, né? Entendeu? Numa situação como essa, é diferente. Então ele, na mão, colocava e ali. Depois ele foi o pregador do Papa João Paulo II. Escreveu um livro sobre a esperança. 9 anos num buraco. E não foi muito bem tratado. Não era de endoidecer, você imaginar uma coisa dessa? Ser privado de liberdade, fazer o que quer, na hora que quer, dar uma passeada e comer alguma coisinha assim e tal. Sofrendo, como é que é? Para deitar, suas necessidades, não ele fazia, não era para sair no banheiro, era ali. Imagina a situação. Tá? E ele ali, firme, ali. Provavelmente quando você vê a vida dele, foi muito bem educado. Aprendeu que o amor não é sentimental. Se fosse sentimental, estava louco da vida. Tá? As mães também não são assim com os filhos também. Né? Elas pensam de forma muito racional para educar uma criança quando fazem as coisas direito. Então, formar as ideias, corrigir as percepções, ajudar a discernir. Tem que ajudar ele a ver consequências. Da outra vez que eu vim aqui, eu não sei se eu li um trechinho da Bíblia do Bosco para vocês. Quando ele fala da correção de uma criança, ele fala: com boas maneiras, faça ele ver o mal que ele praticou, o seu prejuízo e a ofensa a Deus. Dom Bosco ensinando desse modo. Dentro disso você vê uma pessoa que sabe ensinar alguém a discernir. Nesta frase você vê ele ensinando um jovem. Está ali ele, primeiro que é com boas maneiras. Né? Então significa uma pessoa que pesa o que vai fazer, que tem critérios, que corrige não porque está incomodado, mas é porque ele está se desviando, é necessário fazer, objetivamente falando. Há um erro objetivo, não é só que você não gostou, há um objetivo, e ele pode se prejudicar e prejudicar outros. Então, com boas maneiras, vamos fazer ver o mal que ele praticou. Ele não está vendo. Preciso ajudá-lo a ver, dar condições dele ver.
E quando ele fala prejuízo, é consequências. Ele não está vendo as consequências. Vou te mostrar. E vou encerrar para o nosso intervalo com esse trecho aqui, né? Veja, o que é mostrar consequências e prejuízos? É dar um sentido à vida e um sentido de eternidade. Você vai ver que seus atos não param aqui. Os atos de São Francisco de Assis não pararam na vida dele. Ele recebeu a coroa da glória quando entrou no céu, hoje São Francisco de Assis. Mas a obra dele continua hoje. É possível que um jovem queira ser franciscano e siga sinceramente o que ele deixou. Assim de outros tantos santos, uma Santa Teresa também, não é? Então, é por isso que você, quando está na missa, você professa que crê no juízo final. Porque o juízo final, por que ele existe? Porque você vai receber lá, perante todo mundo, todo o bem que você tiver feito, a extensão do bem que você mesmo não vê, após a sua morte. E os maus receberão a paga de todo o mal que fizerem, que as suas obras continuarem depois da sua morte. E continuam tendo isso. Isso é consequência. Puxa, quer dizer que quando eu tenho mau humor aqui, eu posso ter um negócio, e a coisa pode ir, e eu posso prejudicar? E quando eu faço um bem, gente, ele pode ir longe? Isso mesmo. E é isso que é o juízo final. A gente vai receber. Ficou registrado na história de Santa Catarina. Jesus apareceu para ela e ela deu uma correntinha para um pobre que ficou insistindo e ela não tinha o que dar. A única coisa que ela tinha era uma correntinha que ela deu. Ele apareceu e disse assim para ela: Catarina, no juízo final mostrarei a todos o amor que me tiveste. Então não se preocupa, tudo será conhecido. Todo bem e todo mal, a não ser os males confessados. Esses desaparecem. Inclusive é um bom jeito de fazer os jovens se confessar. Viu? Minha esposa fazia muito disso com os jovens na escola. O padre veio confessar. Não estava muito animado. Chamava um jovenzinho assim: olha, você sabia que tudo será conhecido, menos aquilo que for confessado? Alguém quer confessar? Na primeira vez que eu vi ela falando isso, não lembro, foram 19, então, vários jovens na escola foi para a fila lá com um compadre. Tem muita coisa não é muito boa aqui, não é tão edificante assim. É um modo de ensinar consequências. E ele começa a avaliar. Amarremos isso para o intervalo. O processo decisório com as ideias que ele vai fazendo a correção precisa ajudar o filho a perceber além das aparências. Ele olhar a fundo as coisas. Quem vive na superficialidade não sabe fazer isso. A vida é só aparência. É só posar frente aos outros. Quem se confessa com frequência, provavelmente tem isso muito claro, que não é assim a vida. Porque essa pessoa tem que fazer o exame de consciência. Ela se confronta com Deus no exame de consciência. Ela faz uma experiência da verdade todos os dias, quando faz o exame de consciência. Que eu tratei o Senhor mal. Que eu podia ter sido generoso. Que eu podia não ter sido mal-humorado. Que eu podia ter feito melhor aqui. Aí eu percebi isso. E eu não posso mentir para mim mesmo. A primeira experiência da verdade que a pessoa faz é fazer um exame de consciência. Por isso que ela vai se confessa. Para fazer a segunda experiência da verdade. Ela vai lá e fala: eu sou um filho de uma égua, né? Como meu pai falava, isso aí. É isso aí, eu falei mal, sou um linguarudo, eu me acho melhor que fulano. Né? Quer dizer, é desse jeito, tá? É quase. Na prática é isso. Você fala a verdade. Cometi um pecado contra o oitavo mandamento. Pratiquei a maledicência. Falei mal da pessoa. Falei mal porque eu me acho melhor que ela. Muito bem, confessou muito bem, tá? E ela te absolve.
Aí você vai e comunga, aí você faz a terceira experiência da verdade. Você vai comer a verdade, porque ele falou, eu sou a verdade. Ele é encarnado na Eucaristia. Somos filhos da verdade. Exame de consciência, confissão e comunhão. Porque todo mundo agora virou moda. Não dá para saber mais quem é verdadeiro. As pessoas têm duplicidade, são fingidas, exageradas, têm duplicidade nos atos, hipócritas. São as filhas da mentira. E o pai da mentira, quem é? Não é? Agora, os meus pais não. A Alice, não. O Bernardo viu uma mulher íntegra, uma mulher forte, sabia o que ia fazer. Uma mulher que não ficava gastando tempo com bobagem, com inutilidade. Ele via alguém íntegro. Essa pessoa íntegra ensinava uma vida íntegra e corrigia os seus filhos conforme essa integridade. Então é claro que os filhos vão dar muito bem na vida e hoje são santos, porque eles tinham isso no seu dia a dia. Se a gente não tem esses elementos, fica muito difícil educar uma criança. Aí a gente fica achando que a educação é somente aquela parte que se dá dentro de uma escola, como se fosse isso apenas. Não, senhores. Se isso fosse assim, é muita gente simples que não estaria educada. A Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora em Lourdes, era burra de marré. Ela não sabia nem a língua dela. Ela tinha que ir correndo, o padre vai chegar e falar assim, sou imaculada. Ela não chegou e falou assim, padre, Nossa Senhora apareceu, ela apareceu para mim e me pediu que eu dissesse, sou imaculada. Era o jeito certo de falar. Mas ela, com medo de esquecer, chegou lá para o padre e falou, eu sou imaculada. Era assim. O São José de Cupertino, esse então é o mais burro de todos. Ele não conseguia aprender nada. Nada, ele não sabia nada. Ele tinha completa impossibilidade. Ninguém botava fé no homem. Ele só sabia uma frase da Bíblia. E no tempo, para se tornar padre, o futuro padre, diácono, tinha que fazer uma prova diante do bispo. O bispo podia perguntar qualquer coisa da Bíblia para ele. Por que ele é o padroeiro dos estudantes? Porque ele chegou na frente do bispo, o bispo perguntou o único versículo que ele sabia. Sensacional. Deus é impressionante, né? Porque o cara chega lá, já estou reprovado. Aí o bispo fala assim, falou, nossa, ele sabe tudo. Não, ele só sabia aquilo. É incrível. E por ele ser tão burro, ele era desprezado pelos religiosos no seu convento. Só que tinha uma coisa, ele era muito santo. Não pela burrice, né? Mas pela vida de oração. O que acontecia com ele? Ele levitava toda hora. Aí juntou-se um grupo de freios para poder ver. Ele pode estar possuído pelo demônio. Aí ele, será? Aí ele falou assim, então vamos lá exorcizar você. Claro, vamos lá. Ele aceitou, ficou preso para exorcizar. Vai, tira mesmo de mim. Eles lá fazendo oração para exorcizar ele. Ficou lá horas exorcizando São José de Cupertino. E os freios lá, mas alguns olhavam, ele é muito santinho, não é? Como é que ele era? É que o superior tinha inveja dele, por isso fez isso. Terminou o exorcismo, ele olhou para a imagem da senhora e levitou na frente de todo mundo. Aí o que acontecia? Está na história do frei que odiava ele. Era o frei que ficava segurando o símbolo dele, segurando aqui assim, ó. E sabe onde ele estava? Ele estava aqui voando. Ele andava pela cidade, os freios tudo rezando, e não dá para imaginar, acho que a gente nunca viu. Então por isso que parece a história da carochinha, né? Eu nunca vi ninguém voando, entendeu? É só o Superman, né? Você imagina ser um padre aqui, o padre voando do meu lado e o símbolo na batina dele. Ave Maria cheia de graça, e ele em cima, fora do chão. Isso devia ter nos dias de hoje, inclusive, para a gente poder passar nos lugares para o pessoal deixar de ser burro e se tornar católico. Né? Porque muita gente se converteu vendo ele assim, falando, nossa! Mas ele, exatamente, porque viu os milagres, né? Via lá um frei que ficava estatelado, parado, assim, porque ele olhava a imagem e ficava estatelado. Aí ficavam levando ele assim para baixo. Burro, burro, burro! Tá?
Inclusive, ele quase não se tornou frei. Ele foi expulso do convento. A mãe, quando ele chegou em casa e falou que ele foi expulso, a mãe pegou ele, foi até o convento, interrompeu a oração dos freis e falou: não vai mandar ele de volta não. E deu mais porro nos freis tudo. E pegou o superior e falou um monte para ele: eu conheço você, viu? E falou um monte para o freio. E ele ficou lá no convento. Graças a Deus, hoje é São José de Cupertino. Também é padroeiro da aviação, porque só vivia voando. É sério mesmo, dos estudantes da aviação. Estou comentando essa historinha incrível e que a criançada gosta também. Por quê? Você vê, ele não aprendeu muitas coisas, como talvez eu estudei, fiz uma faculdade, fez mestrado, doutorado, não sei o que e tal, né? Tá ótimo fazer isso para quem vai fazer, quer e tá bom. Mas quem disse que isso aqui é só desse modo? Dá para ver na vida de um homem desses, entende? Ele aprendeu uma vida correta. E na vida dele foi assim. Mas ele teve os elementos que a gente estava examinando aqui. Muito bem. Para o nosso breve intervalo, porque muita gente, não vai dar para sair para dar chuva, então vai ser um tumulto aqui interessante, tá? Quem quiser ler alguma coisa, depois eu vou deixar no WhatsApp, tem muita coisa de indicação que eu posso mandar no WhatsApp para os senhores, no Telegram também, né? Algumas coisas que eu citei aqui, depois eu ainda vou continuar. Alguma coisa tem aqui do lado. Eu falo alguma coisa de livro, na verdade do que eu citei não tem nada. Mas não é que essas aqui não são boas. Na verdade, da Conchita acabou? Não? Tem o diário? Essa é uma beata, mãe de 9 filhos. E uma mulher extraordinária. Nossa Senhora aparecia para ela constantemente. Na verdade, vivia na frente dela. Né? Um dos santos educado por uma santa mãe, que é o São João Crisóstomo, o livro tem aqui. Ele, como ele foi muito bem educado pela sua mãe, ele deixou registrado um pequeno livro que ficou para a posteridade sobre a educação de crianças. E ele é do século IV e deixou o princípio da educação para que as pessoas pudessem aprender. Então tem vários livrinhos aqui que servem para a educação de crianças, na verdade para a nossa educação em primeiro lugar, tá?